Ok, vamos começar com uma ideia que, assim, bagunça completamente a nossa linha do tempo histórica. E se a gente descobrisse que o primeiro livro da humanidade não foi escrito em argila, na Suméria, mas gravado em placas de esmeralda, indestrutíveis, por um sobrevivente de Atlântida? Pois é. E as fontes que a gente tem hoje em mãos são basicamente isso. A tradução de um texto que se diz ser a primeira dessas tábuas, escrita por uma figura chamada Tofi, o Atlante. E o que é mais impressionante é que o texto não se apresenta como um mito, né? Ou uma alegoria. Não, de forma alguma. É um relato em primeira pessoa, datado de, olha só, 36.000 antes de Cristo. Ele narra com detalhes de uma testemunha ocular o fim de uma civilização lendária, a fuga dos sobreviventes para o Egito e a fundação de uma nova era. E tudo isso com o uso de uma tecnologia que, para nós, soaria como ficção científica pura. Exatamente. A fonte descreve uma evacuação numa grande nave, o uso de armas de energia sônica para subjugar nativos hostis e, talvez o mais incrível de tudo, a construção da Grande Pirâmide com um poder que anula a gravidade. É uma versão alternativa da história que responde a perguntas que a arqueologia tradicional nem ousa fazer. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, quem é o autor dessa história fantástica? O texto abre de forma bem direta. Ele diz: Eu, Thoth, o Atlante, mestre dos mistérios, guardião dos registros, vivendo de geração em geração. Segundo o material, ele era um rei sacerdote de Atlântida. Mas essa frase, vivendo de geração em geração, isso é o ponto central, né? É o ponto central. Ele se descreve como um ser que transcendeu a morte. As fontes afirmam que ele governou a Atlântida por 16.000 anos e que a existência total dele totaliza cerca de 52.000 anos. 52.000 anos. É um número difícil até de processar. Isso vai muito além da longevidade. É imortalidade. Como o texto justifica uma afirmação tão extraordinária? A explicação é fascinante, porque não se trata de viver para sempre no mesmo corpo, tipo um vampiro. É um ciclo de renovação consciente. Thoth descreve que, de tempos em tempos, ele desce a um lugar subterrâneo chamado os Salões de Amente. A mente. Isso. Lá, nas palavras dele, o rio da vida flui eternamente. Nesse lugar, ele renova sua força vital, sua consciência, para depois retornar. Então a mente funciona como uma espécie de estação de recarga para a consciência dele. Ele não morre, ele entra em modo de espera, se rejuvenesce e volta. O texto dá alguma ideia de quantas vezes ele fez isso? Sim, e a linguagem é poética e matemática ao mesmo tempo. Ele diz: 10 multiplicado por uma centena de vezes, eu desci o escuro caminho que leva para a luz. 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 ciclos de vida e renovação. Isso transforma a ideia de reencarnação de um processo aleatório e inconsciente para um ato deliberado de, tecnologia espiritual. Ele escolhe quando e como retornar. E essa consciência, essa entidade Thoth, se limitou à Atlântida e ao Egito? Ou ela continuou aparecendo ao longo da história? Segundo as fontes, a missão dele continuou. Após a ascensão e queda do Egito, a mesma consciência se manifestou na Grécia Antiga. Ah, claro. Lá ela ficou conhecida como Hermes Trismegisto, que significa Hermes o 3 vezes grande. A ideia é que a mesma sabedoria fundamental foi semeada em diferentes culturas por um único guardião imortal. Certo, então temos um narrador, que é uma consciência milenar, um sobrevivente, e a história dele começa justamente com o maior dos desastres. O que as tábuas dizem sobre o fim de Atlântida? Foi um desastre natural ou aleatório? Não, de acordo com o texto, foi uma consequência direta de uma decadência moral e espiritual. A tábua diz que os pensamentos dos atlantes mergulharam na escuridão. Uma corrupção coletiva. Exato. E isso teria provocado a ira de uma entidade guardiã, descrita como o morador do templo. Em resposta, esse morador invocou um poder destrutivo através do que o texto chama de a palavra ou o logos. A palavra como uma força criadora ou, nesse caso, destruidora. Isso tem ecos em várias tradições. E qual foi o resultado físico desse ato?
O texto descreve um evento geofísico cataclísmico. O uso dessa palavra alterou a rotação de uma força no núcleo do planeta, que ele chama de flor de fogo, que queima eternamente. Flor de fogo, que nome! E essa alteração desestabilizou tudo. O resultado: sobre o mundo, em seguida, se quebraram as grandes águas, tudo afogando e afundando. O equilíbrio do planeta foi quebrado e a Atlântida submergiu. É a história do grande dilúvio, mas com uma causa raiz muito específica. E é aqui que a narrativa se afasta de todas as outras versões que a gente conhece. A fuga. Ah, a fuga. Não tem nada a ver com a Arca de Noé. Absolutamente nada. É uma cena de ficção científica. Toth relata que recebeu uma ordem direta do seu mestre, o tal morador do templo, para reunir os seus seguidores e levá-los para uma terra habitada por bárbaros cabeludos. A descrição da evacuação é incrivelmente vívida. E como ele descreve? Ele diz: "Eu reuni então o meu povo e entramos na grande nave do mestre. Nos elevamos numa manhã escura, abaixo de nós estava o templo." Pensa nessa imagem. Eles não estão num barco lutando contra as ondas. Não, eles estão subindo. Eles estão numa nave, subindo, olhando para baixo, enquanto a própria ilha, o mundo deles, é engolido pelo oceano. É uma perspectiva de órbita, não de sobrevivência no mar. Uma evacuação aérea tecnológica. Isso muda tudo. E depois de assistirem ao fim do mundo deles lá do céu, qual foi o destino? Para onde essa grande nave os levou? O texto diz que eles voaram em direção ao sol da manhã e depois de uma longa jornada, eles chegaram à terra de Quem. As fontes que temos deixam claro que Quem é o nome antigo para o Egito. Uma terra que na época era considerada primitiva. E como foi o primeiro contato? Imagino que um povo primitivo, vendo uma nave gigante descer do céu, não tenha reagido muito bem. Foi exatamente o oposto de uma recepção de boas-vindas. Foi um ataque imediato. A tábua relata que os filhos de Quem, os nativos, os atacaram com fúria, com porretes e lanças. A intenção era aniquilar os recém-chegados? Exatamente. Era o confronto entre a Idade da Pedra e, a era espacial. E como Thoth, com toda a sua tecnologia, lidou com um ataque de lanças e porretes? É um dos momentos mais reveladores do texto. Ele não entra em combate corpo a corpo. Ele usa uma tecnologia que parece ser uma arma sônica ou de energia. A descrição dele é muito precisa. O que ele diz? Então levantei meu cajado e dirigi um raio de vibração, golpeando-os ainda em sua correria para nos atacar como fragmentos de pedra da montanha. Um raio de vibração que os paralisou como estátuas. Isso é fascinante porque a fonte descreve em termos antigos o que hoje a gente chamaria de uma arma sônica não letal, algo que a tecnologia militar moderna pesquisa. Exato, ele demonstrou um poder incompreensível, divino para eles, sem precisar aniquilá-los. A demonstração de poder foi suficiente. Após paralisar os atacantes, ele os acalmou dizendo que eles eram filhos do sol e seus mensageiros. E a partir daí, a hostilidade acabou. Se estabeleceu não como um conquistador, mas como um Deus instrutor. E aí começa a sua verdadeira missão no Egito. Ok, então ele chega, estabelece sua autoridade, mas o objetivo não era apenas governar. A ambição era muito maior. E é aí que a gente chega no elefante de pedra no meio do deserto, a grande pirâmide de Gizé. Exato. O texto faz uma afirmação sobre ela que desafia 2 séculos de egiptologia. Desafia pouco, ele joga por terra. A tábua não sugere, não insinua. Thoth declara com uma simplicidade chocante: a grande pirâmide eu construí. Fim da discussão, do ponto de vista dele. E ele vai além, explicando como fez isso, que é a parte que intriga engenheiros até hoje. Que é a grande questão, né? Como mover blocos de 70 toneladas com a precisão de um laser. A teoria das rampas de areia sempre pareceu insuficiente. Para dizer o mínimo. E segundo Thoth, foi mesmo. Ele afirma ter usado o poder que supera o vigor da Terra. É uma descrição bem clara de uma tecnologia de levitação ou antigravidade.
Os imensos blocos de pedra não teriam sido arrastados por milhares de escravos. Eles teriam sido erguidos. Exatamente. Erguidos e posicionados por uma força que anula o peso deles. A construção, nessa visão, não foi um feito de força bruta, mas de física avançada. Isso explicaria a precisão matemática e o alinhamento astronômico perfeitos. Mas se a pirâmide não foi um túmulo para um faraó, qual era o propósito dela, segundo Toff? O propósito é o que conecta toda a história. Segundo a tábua, a pirâmide é um dispositivo multifuncional. Primeiramente, é um marcador. Tosse diz que a ergueu muito acima da entrada, uma porta de entrada que leva até os salões do Amente. Aquele lugar subterrâneo de rejuvenescimento. O mesmo? Então, a grande pirâmide é literalmente uma placa de entrada aqui para outra dimensão ou um local subterrâneo. Ela aponta o caminho para a estação de recarga dele. Faz muito mais sentido do que ser o túmulo mais elaborado e vazio do mundo. E a outra função? É um cofre, um repositório de conhecimento. Tota afirma ter construído câmaras secretas onde escondeu as chaves para o Amente, junto com todos os registros, a ciência e a sabedoria de Atlântida. Então a pirâmide não guardava um corpo, guardava uma civilização inteira. Ela é uma HD de pedra, sabe? Esperando o dia em que a humanidade estivesse pronta para acessar essa informação. Isso muda completamente a função do monumento, de um túmulo para uma peça de infraestrutura tecnológico-espiritual. E tudo isso se conecta ao segredo da imortalidade dele. Sim, a tecnologia e a espiritualidade estão totalmente entrelaçadas. Ele descreve a imortalidade como o domínio sobre a consciência, afirma que pode separar a alma do corpo. Como assim? Enquanto o corpo físico dorme em a mente, a consciência dele, a alma, pode vaguear livremente e voltar a encarnar, seja na sua forma antiga ou em uma nova. Para ele, o corpo é um veículo temporário que ele pode trocar quando necessário. A vida e a morte se tornam um processo que ele controla, um conhecimento tão poderoso. Ele simplesmente o deixou lá, sob a pirâmide para quem quisesse encontrar. Parece arriscado? Longe disso. O final do texto é um aviso muito severo, quase uma maldição para os futuros guardiões desse segredo no Egito. Ele é bem explícito. Ele diz: "Se haveis falsamente traído minha palavra, pois eu lançá-lo-usei para baixo, para a escuridão das cavernas de onde viestes." É uma proteção não só física, mas espiritual. Uma ameaça kármica. E a ameaça não termina aí, certo? Ele promete fiscalizar pessoalmente. Exatamente. Ele promete que vai retornar, não importa quanto tempo passe. Nas palavras dele, ele virá de além do tempo e além da morte para julgar o que foi feito com seus ensinamentos. É a promessa do retorno de um juiz imortal. Certo, vamos recapitular porque é muita coisa para absorver. A gente tem um texto que se diz ser a história original da humanidade, escrita por um rei imortal de Atlântida. Ele descreve a destruição do seu continente, uma fuga para o Egito numa nave espacial. O primeiro contato com humanos primitivos usando armas de energia e a construção da Grande Pirâmide com tecnologia antigravitacional para servir como um portal e um cofre de conhecimento perdido. Exato. Dentro dessa lógica das fontes, a esfinge, as pirâmides, os mitos sobre deuses que vieram do céu, tudo se encaixa. Não são eventos isolados, mas capítulos de uma única história, o legado deixado por uma civilização sobrevivente. Um plano de longo prazo, com monumentos como peças de um tabuleiro cósmico. Exatamente. É um conceito que vira a história de cabeça para baixo. Deuses se tornam astronautas antigos, mitos se tornam relatos tecnológicos. E isso nos deixa com a reflexão final, plantada pelo próprio Totti. Uma reflexão que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco perturbadora, né? Com certeza. A promessa dele é clara e direta. Certamente vou voltar novamente e exigir de ti o que vós guardais. Ele não diz talvez, ele diz certamente. Isso levanta uma questão que vai além da arqueologia. Que é? Se um ser imortal, que domina a arte de transferir a consciência e pode assumir qualquer forma, prometeu retornar para nos observar e julgar,
Quem garante que ele já não voltou? Quem garante que ele não está entre nós agora, observando em silêncio?